Olá, gente querida! Hoje é sábado da 34ª semana do Tempo Comum, o último dia do ano litúrgico 2022, dia 26 de novembro. A partir de amanhã começa o Advento, o primeiro domingo do Advento, e com o primeiro domingo do Advento começa um novo ano litúrgico. É com muita alegria, então, que nós o recebemos aqui no nosso canal, Dom Paulo Jackson. Obrigado por sua companhia, por sua amizade. Obrigado por suas orações, e são recíprocas. Eu oro por vocês também. Muitos nos acompanham aqui pelo canal do YouTube, outros pela Rádio Maria, outros ainda pelos podcasts que estão se espalhando por aí. Com o texto de hoje, nós concluímos o discurso escatológico do Evangelho de Lucas, Lucas 21, de 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quem acompanha o canal todo dia já sabe, mas talvez haja alguém que esteja acessando o nosso canal pela primeira vez. Pois bem, durante esta última semana do ano litúrgico, 34ª semana do Tempo Comum, nós lemos o discurso escatológico. Neste ano de 2022, como é o ano C, o Evangelho é o de Lucas. Desta forma, o discurso escatológico do Evangelho de Lucas começa com o anúncio da destruição do Templo de Jerusalém, os versículos 5 a 9, depois passa ao tema das perseguições às comunidades cristãs, versículos 10 a 19, trata então da destruição da cidade de Jerusalém, versículos 20 a 24, trata da parousia, a vinda iminente, a chegada de Jesus como juiz e senhor da história, versículos 25 a 28, trata dos sinais que precedem a parousia, versículos 29 a 33, e finalmente há um convite à vigilância, que é o texto do Evangelho de hoje, versículos 34 a 36. Se vocês quiserem acrescentar, tudo se conclui com uma anotação sobre o ministério de Jesus em Jerusalém, entre o ensino no Templo de Jerusalém e a noite passada no Monte das Oliveiras, versículos 37 e 38. É bom também sempre recordar que quando Lucas escreveu o seu Evangelho, mais ou menos pelo ano 85, Estevão e Tiago já tinham sido martirizados. Já havia acontecido também a perseguição de Nero, em Roma, na capital do Império, na década de 60. E nesta perseguição, Pedro e Paulo foram assassinados. E a cidade de Jerusalém, com o templo, já havia sido destruída no ano 70, por ocasião da Primeira Guerra Judaica. Quanto ao texto do Evangelho de hoje,
a palavra de Jesus, ao concluir o discurso escatológico, é sobre a vigilância. Jesus dá 5 indicações. 3 podemos chamá-las de negativas e 2 positivas. Primeiro, Jesus diz que devemos ter cuidado com a gula, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Gula, embriaguez e preocupações da vida. Jesus quer nos dizer que quando o ser humano se entrega aos seus instintos, à sua simples materialidade, quando a sua vida se transforma em comer e beber e trabalhar feito máquina como robô somente para sobreviver, esta pessoa, na verdade, perde o sentido da vida, perde o senso de família, perde as convivências e amizades, perde inclusive o senso de Deus. Esta pessoa se embrutece, de algum modo ela se animaliza e por isso mesmo se torna incapaz de empatia e de solidariedade. O coração desta pessoa se torna insensível e embotado. O perigo, portanto, é o discípulo de Jesus se instalar na situação presente, naquilo que os filósofos chamam de presenteísmo, sem nenhuma perspectiva de eternidade, de mistério e de presença de Deus. O ser humano, sem horizonte, sem esperança e sem Deus, na verdade, é uma pessoa desesperada e infeliz. Positivamente, Jesus dá 2 conselhos. O primeiro é ficar atentos. Ficai atentos, diz Jesus. E o segundo conselho é orar a todo instante. Ficar atentos e orar a todo instante. A vigilância e a oração são as 2 atitudes fundamentais de esperança que só podem nascer de uma vida qualificada pela certeza da parousia, a certeza da presença de Jesus glorioso e ressuscitado em nossa história. A oração faz com que o ser humano retire o centro de si mesmo, da sua própria vidinha, e coloque a sua existência no coração de Deus. Pela oração, nós nos lançamos no coração de Deus, como seres necessitados do infinito, necessitados de Deus. É com essa orientação de Jesus que nós nos abrimos para o advento e para o Natal que se aproxima. Resumindo, Jesus nos diz 2 coisas fundamentalmente: comer, beber e as preocupações cotidianas podem nos escravizar, nos animalizar. Elas nos bestificam. Segundo, a vigilância e a oração nos humanizam, nos integram e nos lançam no mistério da sede do infinito e da presença amorosa de Deus. É bonita a última expressão do texto do Evangelho de hoje: ficar de pé diante do Filho do Homem. É uma expressão pouco utilizada na Bíblia, ficar de pé diante do Filho do Homem. O que esta expressão significa? Ela aparece em 3 ocasiões. Ela é formada pelo verbo ristemi e pela preposição emprosten. Primeira anotação, Daniel, capítulo 1, versículo 5. Estar de pé diante do rei.
significa servi-lo, mas significa também, de algum modo, participar da sua intimidade. Segundo, aparece em Mateus capítulo 27, versículo 11. Jesus, de pé, diante do governador Pilatos. Ali, Jesus está de pé diante de Pilatos, porque ele está sendo julgado. A impressão que eu tenho é que, nesse contexto de parousia, estas duas expressões, estes dois sentidos, estas duas conotações se encontram. Primeiro, estar de pé diante de Cristo, glorioso e ressuscitado, significa servi-lo, honrá-lo e participar da sua intimidade. Mas segundo, é bom nunca esquecer que a parousia, Jesus vem como juiz e senhor da história. Portanto, nós seremos julgados pela presença amorosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estar de pé diante de alguém também revela prontidão e dignidade. Guardemos então estas duas expressões. A primeira, fugir destes elementos negativos que nos escravizam e animalizam, comer, beber e viver como escravo das preocupações cotidianas. E segundo, o tema central do discurso escatológico e também do início desta espiritualidade do advento: vigilância e oração. Tomai cuidado, ficai atentos, vigiai. Vigilância e oração são conteúdos fundamentais tanto do discurso escatológico como da reflexão sobre a espiritualidade do advento. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.